Bom, primeiramente cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Bom dia. Hoje estou gravando vídeo de manhã. Não importa, tá? A gente vai gravar o áudio aqui da mesma forma que está. Vamos deixar desse jeito aqui mesmo, tá? Irmãos, bom, então hoje nós vamos falar um pouco da palavra. Mas antes eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus por mais uma vez estarmos aqui. E hoje gravamos pela manhã, né? Eu queria falar sobre a palavra de ontem, que falava sobre Ana e Penina, o qual a esposa do pastor que já apareceu aqui, Adanilson, ele já apareceu nos shorts, se não estou enganado. Ele apareceu aqui, a esposa dele ontem falou a palavra e foi muito bom, pelo menos a minha parte eu peguei. E uma palavra que fala muito sobre a questão de nem tudo que parece. E nem tudo que tá aparecendo viu? Então, é muito interessante que, claro, a palavra ela quis dizer, pelo menos na minha visão, pelo menos do que eu entendi, do que Deus quis me mostrar, é que muitas das vezes as pessoas elas começam a fazer isso, fazer aquilo, elogiar, ser bom, alegrar, só que a gente que está por fora, a gente acha que é legal, que é bacana, só que quem está sentindo é a outra pessoa. Sabe o que é isso? Exemplo, a gente tem Ana e Penina, que fala sobre 1 Samuel, o 1 Samuel 1,19. Nasce Samuel e é consagrado a Deus. A Penina nós conhecemos, as igrejas falam muito sobre Penina. Quem não tem uma Penina na vida? A gente sempre está acostumado a ouvir isso. Só que ontem, a palavra como quis dizer, Deus da forma que quis dizer ontem, foi bela, foi linda, foi muito diferente. Que Deus ele quis mostrar que por mais que Penina tinha muitos filhos, e tinha como é que é o nome? Eucana. E o Eucana, que era marido, né, tanto da Penina, tanto da Ana também, mas portanto que eles tiveram filhos, Eucana e Penina tiveram filhos, ele amava também a Ana. E Ana, ele não poderia ter filhos, porque era estéril. Não por questão médica, como disse ontem, mas sim porque Deus permitiu assim. Então, se o próprio Deus permitiu assim, no médico nenhum vai permitir. Aí você pensa, mas tá errado isso aqui, tá errado isso, mas vamos pelo sentido da palavra, que ele quer dizer. A palavra ela não está dizendo que Penina, por mais que tinha tantos filhos, tinha Ana. E Ana, ela pedia, o que ela mais pedia era um filho. Mas ela tinha uma diferença de Penina com Ana. Sabe qual era? Ana, ela adorava o Senhor. E era de verdade, era verdadeiro, era com o coração sincero, puro. Penina até o ponto parecia não adorar, sabe? Eu não falo adorar a Deus, mas eu falo colocar Deus como princípio, sabe? Colocar como princípio e base da vida dela. A Bíblia nos fala muito sobre, não fala muito sobre essa questão, mas o que ela fala é que Penina, por ter filhos e Ana não, Penina jogava na cara de Ana que ela tinha e Ana não tinha. Às vezes acontece isso com você, às vezes as pessoas jogam na cara que as pessoas têm e você não tem, só que pensa e sempre coloque isso na cabeça e coração de vocês. Não importa o que as pessoas digam, Deus está vendo. O importante não é o que os homens pensam, mas sim o que Deus pensa sobre mim. Se Deus está pensando melhor sobre mim, e o que se importa o que as pessoas pensam? Nada. Então vá adiante e com Deus, fale com Deus, vai adiante que Deus vai te mostrar. Então, irmãos, uma palavra que eu queria trazer bastante, na verdade não é nem palavra, e sim um comentário sobre a palavra que foi dita de ontem. E conversar com vocês. Porque eu começo a observar que às vezes você pergunta assim, por que a gente acontece isso conosco? Por que acontece tantas coisas, vamos dizer assim, ruins conosco? Às vezes, muitas das vezes, as coisas ruins que acontecem são consequências das nossas próprias escolhas. Muitas das vezes são testes, sim, mas muitas das vezes são consequências das nossas escolhas. Consequências erradas, o qual tiveram resultados ruins no final. Vamos dizer que todos nós temos as escolhas que nós podemos fazer. Escolhas corretas e escolhas incorretas. Nós temos as escolhas que podemos estar com Deus, qual o caminho correto. E nós temos o caminho, o qual não tem Deus, que é a porta larga. É mais fácil, é mais simples, porém não é muito bom, sabe? Então, nós aqui, por exemplo, nós estamos estudando todos os dias aqui a palavra do Senhor. E Deus tem falado bastante sobre isso. Deus tem falando bastante sobre essa questão. Que nem tudo que pode, vamos dizer assim, nem tudo que parece realmente é. Nem tudo que parece realmente é. Sabe? Às vezes confunde. Por que vem prova sobre a minha vida? Às vezes parece ser uma prova, mas na verdade é uma consequência. Às vezes a gente fala assim, pensa, nossa, eu estou sofrendo por isso, porque Deus está
me castigando, Deus está sendo mal comigo. Não, consequência. Consequência das minhas escolhas. Então eu acredito sim que Deus, ele é um Deus justo em fazer aquilo que ele quiser. Mas também acredito que Deus é um Deus tão justo que ele deixa você decidir o caminho que você quiser. Ontem Gabriel falou Mateus 7,13, que falava sobre a parábola, falava sobre os dois caminhos. Os dois caminhos, nós temos o caminho largo, o caminho da porta estreita. O caminho da porta estreita é aquele caminho que leva à cruz, porém leva ali a salvação, tá? Salvação, só leva salvação em Cristo. Só que é mais difícil. Assim como o caminho que Jesus fez, que foi difícil, assim também vamos ter. Claro que não é igual, nem semelhante, totalmente diferente. Mas nós vamos passar também. Aí tem um caminho que é a porta larga. A porta larga é aquele caminho que é mais fácil, todo mundo entra fácil, todo mundo sai fácil, todo mundo recebe resultado melhor, todo mundo recebe um resultado que é a sua cara, todo mundo recebe o resultado que eu quero, sabe? Então, é um caminho mais fácil? É, mas leva ao céu? Não leva. Não leva. Não leva. Então, a palavra ela é muito clara a dizer sobre isso, sobre essas questões. Às vezes, consequências das minhas escolhas levam resultados terríveis e atos ruins, sabe? Se eu decido hoje, vamos dizer assim, a fazer um adultério, como a palavra nos fala, se eu decido ter, mas fala, nem tudo é decisão, às vezes acontece. Não, quando a gente quer, a gente também faz. A gente também tem essa decisão. A gente fala assim, não, a carne é fraca. Não, a gente quer. Não tem, vemos colocar desculpinha na carne e falar, a carne é fraca, a carne caiu. Não, queremos. Quando queremos sair desse ato, a gente sai. Quando a gente quer ficar nesse ato, a gente fica. Então, quando queremos adulterar, e vem o resultado, às vezes, de acabar casamento, o que acontece? Consequência da sua escolha. Então, tudo gera uma consequência da escolha. E a Ana e Penina, qual foi o resultado? Qual foi a consequência que teve? Ela teve uma consequência, só que não foi consequência ruim, foi consequência boa. A consequência que Ana escolheu, o caminho que Ana escolheu, foi um caminho que teve Deus no centro da sua vida. Que teve o Senhor guiando ela pelos caminhos que ela tinha que passar, mas Deus estava com ela. Pedia a Deus tudo, mas principalmente um filho. E Deus, nos últimos momentos, deu a ela. Aí no versículo 27, capítulo 1, versículo 27, 1 Samuel 1, capítulo 1, versículo 27, diz: Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Tudo que nós pedimos ao Senhor, se realmente precisamos e queremos, o Senhor nos dá. Só que foi falado também sobre a forma de você pedir e saber pedir. Porque nem tudo que você pede vai chegar da maneira que você acha que tem que chegar. Eu vi um filme que chama Defesa de Cristo. Se eu não me engano, Divino Tribunal. Acho que Divino Tribunal chama. E esse filme falava sobre as consequências das minhas escolhas, do que eu pedi. Então, se eu estou pedindo forças para Deus, Deus ele me dá situações para que venha me fazer ser forte. Se eu me peço amor a Deus, Deus vai me fazer mandar pessoas difíceis para que eu venha aprender a amar. Consequências dos meus pedidos. Mas tudo que eu pedi foi bom, mas tem consequências também sobre isso. Então Ana pediu e ela pediu um filho. Houve a consequência. Só que a consequência não foi ruim como muitos acham. Foi consequências boas. Que foi? Eu recebi. Só que agora eu tenho que cumprir com a minha palavra. Sabe por quê? Porque o mais difícil, Deus fez. O mais difícil entre aspas. Até tira isso, vamos dizer. O mais difícil para o ser humano, Deus fez. Que foi conceber um filho, o qual não poderia ter. Agora, com o ser humano, como ser humano, a gente acha difícil. Mas para Deus, não é nada difícil. Para Deus não é difícil. Então, Ana, ela pediu para Deus. E ainda disse, Senhor, se o Senhor me der o filho, eu vou consagrar ele na casa do Senhor. Eu vou consagrar a casa de Deus. Eu vou deixar ele. A ponto de quando ele desmamar, eu vou deixar ele na casa do Senhor para aprender do Senhor. Assim Ana fez. Ana ela teve o compromisso e não só sabia que a consequência seria grande, uma consequência seria boa. Porque ela teve um filho, foi boa para ela e boa para Deus. Porque ela cumpriu com o que ela tinha dito. Quando nós pedimos algo a Deus e Deus concede, o que a gente tem o costume de fazer?
apenas sair. Aí ontem falou sobre isso, sobre a palavra, sobre o agradecer a Cristo, agradecer a Deus. Não eram 10? Onde estão os outros 9? Só veio você agradecer? Então, nós temos que agradecer ao Senhor, como disse ontem também, sobre tudo da graça. Dá graça ao Senhor. Se você pediu e o Senhor concedeu, dá graça. Porém, aprenda a ter, não consequência, mas aprenda a ter responsabilidade com o que você pediu. Sabe, irmãos, eu pedi já muitas coisas a Deus. E eu só fui ver que a gente tinha que ter responsabilidade depois de muito tempo. Sabe, porque a gente tem esse costume de pedir as coisas para Deus com a cabeça fechada. Então, por ser a cabeça fechada, a gente faz o quê? Faz o quê? A gente decide fazer isso aí. Então, tudo que você pedir, pense, tá? Pense muito. Porque Deus, Ele vai te dar. Deus, Ele vai te dar, claro que no tempo dele. Às vezes, nem tudo que você pede, Deus vai te dar. Porque nem tudo que eu peço, nem tudo que eu vou pedir, eu preciso. Sabe? Nem tudo que eu quero. Não é tudo que eu quero. Nem tudo que eu quero, eu preciso. Eu preciso daquilo que o Senhor acha melhor para mim. Entende? Então, realmente a palavra do Senhor ela explica bastante, ela é boa nisso, que ela está dizendo, olha, você está pedindo algo a Deus, então eu vou te falar, aprenda com as consequências, aprenda com isso. Irmãos, a gente tem tudo uma consequência. Quando a gente disse sim no batismo, a gente recebeu uma consequência, que foi uma responsabilidade de levar a palavra do Senhor, não pela boca, como foi dito, por boca, não por boca, mas sim por atitudes. Chegamos num momento, não só nessa época, mas desde a época de Cristo, em que iam falar de Deus, não viram nada para as pessoas, e sim as atitudes. Então as pessoas vão ver a sua vida, vai ver a forma que você anda, vai ver a forma que você veste, vai ver a forma que você fala, vai ver a forma se você brinca, se você não brinca, vai ver tudo, praticamente tudo, para ver se você realmente é um cristão, se você realmente é de Deus. Aí eu pergunto, ontem mesmo a gente estava fazendo uma obra aqui, tremenda, todo sujo a gente estava. Aí tem pessoas, não estou falando que fez isso, mas tem pessoas que já fizeram isso com a gente, mas você está desse jeito, desse modo, sujo. Um servo de Deus, um cristão de Deus, ele tem que andar limpo, tem que andar bonito, tem que andar isso, aquilo. Só que a gente está trabalhando para o Senhor. Tem como trabalhar na obra, mexendo com terra, principalmente, e ainda ficar limpo? Não tem. Só que o que Deus ele importa é com a vestimenta, Deus não importa com a vestimenta. É interessante que Deus, no começo da fé de alguém, isso é interessante demais, as pessoas não entendem, mas no começo da fé das pessoas, Jesus disse, vinde como está. Ele diz isso. Quando ele fala no começo da fé é quando você não entende nada sobre Cristo. Eu não entendo nada sobre Deus, então vinde como estás. Agora, se eu começo a conhecer o Senhor, aí Deus fala, já muda a vestimenta, muda isso, muda aquilo. Porque agora você compromissou, você está tendo um compromisso comigo de vir à minha casa. E como você está, vamos dizer, cumprindo esse compromisso, eu quero que você venha com ordem e decência. Aí Deus põe ordem e decência. Então no começo, vinde como estás. Agora, eu estou aprendendo? Modéstia. Entendeu? É isso que Deus ele fala. É muito interessante essa palavra. Às vezes a gente não entende sobre isso, mas é o que Deus fala. É muito bacana. Mas, claro, Deus não está olhando vestimento? Não. Deus está olhando riqueza? Também não. Porque Zaqueu ganhou salvação na casa dele. Porque ele disse que ia retribuir? Porque ele disse que ia doar metade dos seus bens aos pobres? Não. Porque para Deus, um gesto de bondade, entre aspas, um gesto de misericórdia, também, como acha que é, ou um gesto de felicidade, não significa que você vai ser filho de Deus. Então, o que me faz ser filho de Deus? Reconhecer o Senhor. Sabe, o coração da gente amadurecer. Porque é muito fácil eu pegar essa caneta aqui, dar para alguém que está precisando e aí falo, olha, eu dei uma caneta para alguém. Foi gesto de bondade, sei o que, foi isso, Deus está abençoando. Não. A gente não precisa mostrar para as pessoas, gravar como muitas pessoas ficam gravando. Eu tô gravando aqui, posso falar. Às vezes a gente grava aqui, aí chega, eu viro as costas, desliga a câmera, eu vou lá e faço outra coisa. Então eu quero mostrar aquele lado bom, mas e o lado, vamos dizer assim, o lado verdadeiro mesmo, como uma pessoa, como é? Não quero mostrar. Então acontece. Acontece muito isso. Então entenda sobre a questão de Deus. Entenda hoje que Deus ele está falando sobre que a responsabilidade que você tem que ter na casa de Deus. Ana e Penina. A Penina ela não tinha responsabilidade nenhuma com Deus. Porque até o ponto, ela por ter filhos, ela achava que já era abençoada. Mas nem tudo
passa-se de bênção. Nem tudo é bênção. Então não é porque você tem, você é abençoado. Às vezes Deus permitiu, mas para você reconhecer, portanto você não reconheceu. E às vezes a pessoa que não tem reconhece mais do que a pessoa que tem. Então, a Penina, claro, que irritava a Ana por causa disso, porque fala, olha, eu tenho um filho, você não tem. Aí chegava na época de sacrifício, que eles iam sacrificar a Deus e adorar o Senhor, aí atentava mais, olha, eu tenho um filho, você não tem. As pessoas de fora iam falar, olha ali que filho bonito que elas têm, que filho isso, aquilo, mas e Ana, por dentro, achava que era uma tristeza. Então, é uma palavra, ela diz bastante sobre isso. Ela fala bastante sobre essa questão e eu gostei muito do que Deus falou comigo ontem e comigo agora. Tá? Eu espero que Deus tenha falado com você. Foi uma conversa, não foi uma leitura, claro. Mas eu espero muito que Deus tenha falado com você. E que Deus venha abençoar vocês, a vida de vocês. Que visite a todos. Deus venha visitar a todos que estão a ver esse vídeo e venham ouvir também. Eu espero que a gente continue firme nessa obra em Deus. Porque realmente é complicado, tá? Não é fácil. Mas se a gente está com o Senhor, a gente entende que o Senhor peleja pela gente. Só que é necessário a gente fazer o nosso trabalho também. Adorar o Senhor, ter o compromisso com o Senhor, a responsabilidade de estar com Ele. Então, tenha você essa responsabilidade também, tá bom? De agradecer ao Senhor, de proclamar o Senhor com a sua vida, não por falar, senão por boca, mas sim pela vida. E pegue o exemplo de Ana, tá bom? Pegue o exemplo dela. Foi com a vida que ela adorou a Deus, não foi por boca. Foi pela vida, tá bom? Então Deus venha abençoar a todos vocês. Em breve a gente tem muitas novidades, não só agora, mas muito em breve também. E eu quero que vocês façam parte com isso também, tá? Muitas novidades a gente está tendo, graças ao Senhor. Chegou instrumentos novos, um instrumento novo. Chegou equipamentos, né? A gente pode dizer como equipamento. Equipamentos novos, tripés, pedestais, guitarra, uma nova, chegou, Deus abençoou também, um cubo de guitarra também chegou, graças ao Senhor, Deus está honrando e Deus está multiplicando, Deus está dando, né? Deus está abençoando a gente e devemos agradecer ao Senhor, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês e até o próximo vídeo, tá? Fiquem na paz do Senhor. Amém.